Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais uma live diferente. Olha, na nossa vida, ou na vida dos nossos familiares, quando a gente se reúne para conversar, às vezes nós lembramos de fatos que aconteceram em nossas vidas. Às vezes criança, às vezes bebê, na adolescência, na questão adulta, às vezes uma separação, um trauma, um assalto, um acidente de carro, uma separação. Ou seja, todos nós temos os nossos traumas. A gente respira fundo e vida que segue. Ledo engano. Aquele trauma, ele vai ficar registrado no nosso subconsciente. Aquele trauma é uma pedra no nosso sapato diariamente, constantemente. Nós nem estamos percebendo, mas de repente, aquela atitude que você mudou, aquela forma de conversar também mudou, aquele comportamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, também mudou. E as pessoas falam, nossa, por que você está diferente? Por que você não tem essa liberdade? Por que você não expressa essa emoção? Ou por que você não é mais proativo? Ou por que você não é menos proativo? Descansa um pouco mais, vive um pouco mais? Ou por que você está sempre doente? Sempre naquele órgão? Você já parou para perceber que isso é rotina da maioria absoluta das pessoas? E não se trata isso com Rivotril. Rivotril é um remédio tarja preta mais vendido do mundo e aqui no Brasil. Brasil é uma maravilha, né? De notícias negativas. Então, eu vou conversar com a doutora Emiko Uchida, que trabalha com terapia neural. Você gostaria de se conhecer? Você gostaria de se libertar daqueles traumas que você nem sabe que existe, mas é a causa do seu comportamento atual? E você também gostaria de parar de ter aquelas doenças repetitivas que nunca saram, que você nunca consegue resolver? Esse é o objetivo da nossa live. Doutor Emiko, muito obrigado por estarmos conectados. E eu quero saber como que a terapia neural entrou na vida da doutora Emiko. Olá a todos, agradeço ao Fernando Betete por este belíssimo programa, levando a saúde e a consciência para todos, em busca da nossa saúde. E como é que eu entrei na terapia neural? Então, eu formei na faculdade com o meu grande sonho, ser ortodontista, e é o que eu fiz. Mas aí eu comecei a fazer e eu vi que era tudo muito mecânico, sabe? E aquilo, eu não estava feliz com aquilo, porque era só estética. Falei, eu não quero isso. Aí eu comecei a me aprofundar, aí eu fui fazer ortopedia funcional dos maxilares, que eu pego a criança em fases de crescimento. E, a gente vai falar isso ao longo da nossa entrevista hoje, porque tudo começa na criança, tudo, não só traumas emocionais, como problemas na boca, na respiração, na fala, na fonação, tudo começa aqui. Então, é muito importante isso. Aí eu fui para ortopedia, depois eu fui para acupuntura, eu fui para biocibernética, e aí eu conheci a terapia neural. Aí eu me encantei. E como é que eu conheci a terapia neural? Pela minha dor. O ideal seria se todo mundo conhecesse as novas terapias através do amor. Mas no meu caso, não. Foi uma necessidade minha.
foi o problema na coluna que eu tinha como dentista, porque o dentista trabalha todo torto, né? Ele trabalha assim, ó. Então, dentista tem problema na coluna. E eu travei um dia. E a medicina tradicional não conseguiu resolver o meu problema. Aí eu conheci a terapia neural e eu fiquei encantada, sabe? Fazendo a relação dos traumas com a boca, com o corpo. E foi assim que eu resolvi o meu problema. Então, eu me encantei. Aí eu comecei a estudar. E hoje eu estou aqui fazendo entrevista com você. Olha só que presente. Muito obrigado. Então, a doutora Emi Kushida, ela é cirurgiã dentista, ela é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, em ortodontia e ortopedia facial, terapia neural, biocibernética bucal, trabalha com disfunção de ATM e coordena cursos de terapia neural há mais de 11 anos. E hoje ministra aulas de curso de formação em terapia neural na capital paulista, São Paulo. Olha que interessante que ela disse aqui, a doutora Emiko. Ela trabalha como cirurgiã dentista, a gente imagina, né, porque todo mundo já foi no dentista, sempre está naquela posição, né, fixa, das 8 da manhã, às vezes até as 8, 9 horas da noite, atendendo o paciente ali. Então, essa dor, doutora Emiko, esse travamento da sua coluna pelo exercício repetitivo, né, de todos os dias fazer o seu trabalho, e que todos nós fazemos também. E às vezes a pessoa trabalha 5, 10, 15, 20 anos e não tem esse travamento. Mas no seu caso, você teve esse travamento, teve essa dor, teve essa paralisação mecânica do seu corpo, e você foi procurar ajuda na medicina, com os anti-inflamatórios, né, os medicamentos, os remédios tradicionais aí, para poder aliviar essa dor. E quem que te indicou a terapia neural? E como é que foi essa experiência da terapia neural? Foi instantânea o restabelecimento dos seus movimentos? Olha, eu fui fazer um curso de oclusão dentro da minha área, que é a ortodontia e ortopedia. E eu não conseguia ficar sentada de tanta dor que eu tinha, tanto na cervical como na lombar. Eu não conseguia. Eu fui assistir aula em pé. Aí a dentista que estava do meu lado ficou tão sensibilizada comigo que ela falou: Emiko, eu já tive um problema igualzinho o seu. É a síndrome do plexo braquial na cervical. E eu tratei com a terapia neural. Aí eu perguntei para ela: o que é terapia neural? Aí ela me explicou. Eu falei: hã? Aí eu falei: quem é a pessoa que vai me tratar? Ela falou: é um dentista, odontólogo neural, que faz a terapia neural na boca, e ele está vindo da Argentina. Eu falei: o quê? Dentista vai tratar minha dor na coluna? É lógico que eu não acreditei. E aí ela insistiu e eu fui. E foi esse dentista, que é odontólogo neurofocal, que me tratou. Olha só, eu precisei de umas 4 sessões até zerar, tá? Porque foi indo aos poucos. Então, cada caso é um caso. Tem casos que demora algumas sessões, tem casos que uma sessão é o suficiente. Eu estou falando isso já pela minha história de consultório que eu tenho. Tá? Eu conheci a terapia neural nessa época, há 15 anos atrás. Eu me apaixonei e no ano seguinte eu já comecei a trazer o professor para dar aula. Porque eu falei: não, o Brasil precisa conhecer isso. Então, na época, eu era única. Eu fui a pioneira aqui em São Paulo. Olha só que beleza. Bom, então já vamos para a parte didática. Doutor Emiko, o que é a terapia neural? O segredo da terapia neural é fazer uma boa história de vida. É fazer a relação. O que está acontecendo com a sua vida agora? Aí a gente faz uma relação. O conflito que a pessoa está passando, aonde que aquilo está se manifestando no corpo, quer dizer, aonde que está gravado aquilo no corpo, e a manifestação que tem na boca. Olha só que legal! Tudo acontece na boca. É como se a boca fosse a válvula de escape. Então, através da história de vida, a gente sabe aonde aplicar a
terapia neural, que é a procaína, que é a nossa ferramenta de trabalho. E a partir daí, a gente faz esse estímulo em qualquer parte do corpo, de acordo com a história de vida, e aí a gente dá um estímulo neural terapêutico. E aí tudo acontece. Então, ela atua ao nível de sistema nervoso autônomo, e esse equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático é que vai levar à autorregulação do corpo todo. Então, olha só, não é o terapeuta que cura, não é a procaína que cura, não, a gente só dá o estímulo e o corpo todo encontra o caminho da autocura. Não é remédio, não. Então, a gente sempre... Sim. A doutora fala que não é remédio. Vamos, então, fixar nesse ponto aqui agora. Então, o paciente procura um profissional que domina a técnica da terapia neural, e aí eu já quero saber quais são os profissionais que podem realizar a terapia neural, né? E os tipos da terapia neural. Mas quando você fala procaína, eu queria entender o que é essa procaína, porque eu lembro lá da minha época lá, né, que eu também era no dentista e era anestesiado com procaína. Estou falando de 40, 50 anos atrás, né? Estou falando de 50 anos atrás. Ele era um anestésico odontológico, doutora Emiko, e quem que pode aplicar a terapia neural? Então, naquela época, foi-se usado a terapia numa concentração maior, mas ela foi, assim, desprezada na época. Passou-se não usar mais, porque ela não tinha o efeito duradouro, não tinha um tempo de anestesia. Então, e o potencial dela era baixo. Então, ela entrou em desuso. Só que na terapia neural se usa a procaína numa concentração baixa, que é 0,7%, que ela só tem essa função de trabalhar ao nível de estimulação neural terapêutica. Então, não é a mesma procaína daquela época. Tá. Tem algum efeito colateral? Tem alguém que não pode fazer terapia neural, doutor Emiko? Olha, qualquer pessoa pode, mas a gente evita em pacientes que tomam anticoagulantes. Mas não que não possa, não. É só nessas pessoas que tomam anticoagulante a gente fazer aplicação superficial tipo pápula e não fazer em gânglios profundos, que aí pode provocar algum problema de trombose ou de coagulação. Então, é só para evitar nesses pacientes. E também a gente evita fazer a terapia neural em pacientes psiquiátricos graves. Aí é bom evitar. Mas, nessa época que nós estamos agora, eu tenho tratado muitos pacientes com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Parece que todo mundo agora tem esses sintomas, principalmente depois do Covid. É verdade. Tem a Covid longa aí nessa questão da ansiedade e depressão. Agora, doutor Emiko, esse procedimento, ele leva quanto tempo? Onde ele é realizado? No seu caso, lógico, pela própria doutora Emiko, mas em condições normais é o quê? É uma sala especial? Tem algum cuidado especial que a pessoa tem que fazer? Ela vai sozinha? Tem que estar acompanhada de alguma pessoa? Como que é realizado? Não tem isso de acompanhamento, não. O importante é a pessoa vir aberta e a gente faz a terapia neural através de aplicação de injeção, usando esse anestésico local bem fraquinho, que é a procaína. Fazemos a história de vida, por isso que a primeira sessão é demorada, tá? Não supondo, o paciente vem com uma dor no ombro, eu não vou aplicar aqui no ombro. Não, porque aqui a dor que ele está sentindo é apenas um sintoma, é a manifestação de tudo que ele passou ao longo da vida e
culminou naquela dor no ombro. Então, eu tenho que fazer uma história de vida desde o nascimento até os dias de hoje. Os traumas, o que ele passou, as cicatrizes, as cirurgias, aquilo tudo que ele engoliu e ficou entalado na garganta, sabe? Então, a gente leva em consideração não só os traumas emocionais, mas os traumas físicos e energéticos. E olha, uma coisa muito interessante: 70% a 80% da causa das maioria das doenças, pode ser doença física do corpo, ou pode ser doença da psique, tipo ansiedade, depressão, pânico. 70% a 80% tem origem daqui para cima, você acredita? Então, olha só quanta coisa nós podemos fazer através da cavidade bucal, através dos dentes, porque todas as funções estão nessa região. Agora, quando pega a cervical e o pescoço para cima, aí já aumenta para 90% das causas. Então, olha só como essa região nossa, ela tem culpa no cartório. É a origem de muitas doenças. Agora, doutor Emi, quais são as principais queixas das pessoas que te procuram e também nos congressos, nos cursos que a doutora Emico ministra, né, as aulas? Quais são as queixas principais que as pessoas têm? Você comentou aí da dor no ombro, da dor na coluna, que é uma dor física, né? Uma dor que impossibilita a liberdade dos movimentos, e também falou um pouco das dores emocionais que tem a ver com depressão, ansiedade. Mas eu gostaria de saber, estatisticamente, pela sua experiência, quais são as principais dores que a terapia neural ajuda bastante? Olha, eu, como sou dentista, muita gente vem falar sobre algum dente. Olha, esse implante aqui eu já fiz várias vezes e não dá certo. Esse dente aqui, o meu siso, olha, esse meu siso aqui já doeu várias vezes e o dentista quer fazer a extração de 4 dentes. Então, a maioria das reclamações estão aqui nessa região. Aí, eu vou citar um caso clínico, tá? Para poder entender melhor essa relação entre a boca e o corpo. Tem uma paciente minha, ela atravessou o Brasil inteiro para chegar na minha clínica, e a queixa dela é: doutora, o meu dentista, ele já fez o implante 2 vezes no meu incisivo lateral, e ele já fez enxerto também, e agora ele quer fazer pela 3ª vez. Mas por quê? Por que só fica caindo? Por quê? Tem alguma coisa para ver? Aí, na história de vida, eu perguntei para ela: quando que você começou a ter esse problema nesse dente? Ela falou: ai, já faz 10 anos atrás. Aí aquela pergunta fatal: o que aconteceu com você há 10 anos atrás? Aí ela falou assim: ai, Emico, foi quando meu pai morreu. Eu falei: me conta direito essa história. Ela falou assim: pois é, meu pai morreu e eu não fui no enterro dele, porque eu morava em outra cidade e não deu para eu ir. E até hoje eu sofro por causa disso, eu sofro muito. Então eu sei que toda aquela culpa que ela sentia, a tristeza, estava tudo gravado na memória daquele dente que ela estava sentindo dor. Aí, a partir daí, ela teve que extrair o dente, fez implante, fez enxerto e fez muita coisa e nunca dá certo. Aí, só de contar, ela começava a chorar, chorar, chorar. Aí, o que eu fiz no consultório? Eu falei assim: então, imagina esse momento, volta lá atrás e vamos fazer agora. Você recebeu o aviso, vamos fazer o ritual aqui, vamos fazer o luto, porque é um luto que ela não tinha feito até então. Por isso que ela ficava com aquela dor. Então, eu fiz ali para ela entrar na consciência de que, naquela época, ela fez o melhor que ela pôde. E naquele momento da consulta, nós fizemos o ritual do luto, eu fiz uma oração para o pai, e assim ela se despediu do pai.
a partir daí, passou, sabe, aquela sensação de tristeza, culpa. Aí sim, ela terminou de fazer o luto. Olha só. Então, veja como a gente trabalha muito com as emoções. Então, tem muita espiritualidade atrás disso. Então, você falou espiritualidade. Como é que você aborda, doutor Emico, aquela pessoa, aquele ser humano que está afastado da espiritualidade? Eu não acredito, ou a minha religião é A, a minha religião é B. Isso influencia no tratamento com a terapia neural? Não, para mim, é a pessoa ter consciência, é ela acreditar na terapia neural, é ela entrar em contato com ela mesma, saber o que é bom para ela, mudar o estilo de vida dela, tirar os hábitos que estão incomodando a saúde dela. Então, ela ter consciência de que aquilo que ela apresenta hoje é fruto de tudo que ela fez ao longo da vida. Então, eu faço a pessoa tomar consciência daquilo. E eu explico como é que forma a doença. Uma maneira muito fácil que eu explico para o paciente é assim: é a história do barril. Talvez muitos já conhecem, mas é uma maneira muito simples do paciente entender por que hoje ele está doente. Então, a criança nasce. Às vezes o problema já começa no parto. Foi um parto difícil, usou fórceps, cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso tudo gera traumas na criança. Ali, em seguida, essa criança apanha muito do pai e da mãe e fica com muita raiva. E toda vez que ela apanha do pai, ela tem rinite, bronquite, falta de ar. E mais para frente, quando tem 7, 8 anos, pode ser que ela repetiu na escola. É outro trauma, a vergonha, a humilhação, a família, os amigos, é outro trauma. Aí chega na fase adulta, ela tem que extrair o dente do siso. E aí, na formação que eu aprendi, quando extrai um siso, tem que extrair tudo. Ou, depois que termina o aparelho, arranca os 4 sisos. É essa a formação que eu tive. Hoje, eu não acredito mais nisso, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Só para eu completar essa história do barril. Aí, mais para frente, o que acontece? Essa pessoa casa e aí vem o divórcio. Aí vem todo... aquela tristeza, a dificuldade do divórcio, o filho, isso tudo vai minando a energia do paciente e o barril vai enchendo. Até que um dia, de repente, na fase adulta, ele faz o implante. Pronto. Aquele implante de titânio que ele fez pode ser a gota d'água que extravasou aquele barril. Aí surge alguma doença. Então, na história de vida, você tem que fazer o caminho contrário e para saber da onde veio a origem, lá atrás. Por isso que a história de vida é fundamental. Então, não é porque está doendo aqui, ali, aqui, que a gente vai aplicar naquela região da dor. Não, não é assim a terapia neural. Tem que procurar a origem. Por isso que a primeira consulta é demorada. Deu para entender um pouquinho? Assim, como é que eu faço para explicar para o paciente o que é a terapia neural? E é lógico, junto, sempre uma radiografia panorâmica, porque olhando a boca do paciente na panorâmica, dá para saber tudo que ele fez. Se tem implante, se tem extração, se tem prótese, se tem pino, se tem um canal mal feito, se ele já tirou os 4 sisos, tá? E cada problema tem uma história. O que estava acontecendo na vida do paciente quando ele fez aquele tratamento? Porque nada acontece ao acaso, nada. Tudo desemboca da boca. É como se cada dente fosse a válvula da panela de pressão. Se o corpo não consegue somatizar tantas emoções, algum dente vai empipocar. E aí tudo fica
fica gravado na memória daquele dente. Olha só, que lindo! Então, mas quando você fala dessa questão dos dentes, né, da dentição, da dentística, muita gente, né, a maioria absoluta, já extraiu um dente, extraíram Sim, vários dentes, né, até porque a sim, maioria absoluta dos seus colegas utiliza o protocolo convencional. Não é culpa, sim. o sistema é assim, né? Tem jeito de contornar essa situação, quem já extraiu, né, tipo, extraíram os sisos, ou seja, quem já perdeu esse dente, como é que faz? Tem como voltar ao equilíbrio? Sim, claro, porque se o paciente tirou algum dente, ou de leite, ou permanente, fica a cicatriz. E a cicatriz é traumática, principalmente do siso, sabe por quê? Geralmente o siso lá do fundo, ele está incluso, está dentro do osso, ninguém enxerga ele, só vê na radiografia. E aí é muito trauma para extrair aquele dente. Tem que tirar muito osso, muita gengiva, às vezes corta o dente em 4 pedaços para poder tirar, e mesmo assim, às vezes fica um toquinho de raiz. Isso tudo pode gerar campos interferentes. Então, qualquer tratamento que o dentista fizer na boca pode gerar ou não um campo interferente. O que é campo interferente? São processos irritativos que perpetua durante muito tempo. Então, aquele foco irritativo no sistema nervoso vai. Uma hora ele vai provocar uma doença à distância. Não é nem aqui. Às vezes pode ser uma dor no joelho, às vezes pode ser uma pedra no rim, às vezes pode ser um problema ginecológico, porque existe uma relação de cada grupo dos dentes, porque a nossa boca é um microsistema. Tem os canais os meridianos da acupuntura que passa em cada grupo de dentes. Então, existe uma relação daquele dente com os órgãos relacionados com aquele meridiano. Por isso que, quando extrai um dente, precisa saber qual dente que é e ver o que está afetado. E a gente vê se aquilo é um campo interferente ou não. Por isso que a palpação do dedo na gengiva é fundamental. Em cada dente na gengiva, a gente faz a palpação. Aonde doer é possível campo interferente. Ou tem testes de biorressonância para também a gente saber. Então, a sua pergunta, extrair um dente tem jeito? É claro que tem, mas primeiro tem que tirar toda a memória dos conflitos que estão gravados na memória daquela gengiva. A partir daí, pode fazer ou uma prótese, ou um implante, ou coloca um aparelho com aquele dente que está faltando. Tem várias maneiras de se repor um dente. Agora, o que tem que ser levado em consideração é o momento que vai fazer isso. Tá. Meus amigos, eu estou entrevistando a doutora Emiko Uchida. Eu vou colocar aqui as redes sociais, o pessoal já está pedindo aí qual que é o contato da doutora Emiko. DRA Emiko Uchida, com CH, tá? Ali você está vendo o Instagram da doutora Emiko Uchida. Aí você pode seguir, e ali tem várias postagens, vários conteúdos, para que você possa conhecer o trabalho da doutora Emiko Uchida. Olha, está aqui ela também com a doutora Kátia Haranaka. Eu fiz a terapia neural com a doutora Kátia Haranaka aqui. A doutora Emiko também participa lá da pós-graduação do doutor Lair Ribeiro. Tá? Então, a 27 de julho, aí faz pouco tempo, a doutora Emiko esteve lá com o doutor Lair Ribeiro, que também ministra esse curso, né? O doutor Lair Ribeiro gosta muito também da questão da terapia neural. E Emiko Uchida também no canal do YouTube. Então tá aí as redes sociais para você entrar em contato com a doutora Emiko Uchida. Se você quer fazer um contato com a doutora Emiko, é só você entrar aí no Google. Eu vou deixar os links aqui da doutora Emiko para você
acessar as redes sociais e ter mais informações, tá bem? Vamos trabalhar agora, doutor Emico, com algumas doenças que fazem parte da rotina das pessoas. Doenças pulmonares. Você falou agora há pouco sobre problema de sinusite, rinite, aí eu estou ampliando para asma e bronquite. Existe um significado de asma e bronquite dentro da terapia neural e as pessoas que ficam lá usando bombinha, têm dificuldade de respirar? O que a terapia neural explica, o que a terapia neural ensina-nos sobre asma e bronquite? Olha só, você falou num ponto que realmente é uma das maiores incidências que eu tenho. E principalmente depois do Covid, muita gente com problema respiratório, tá? E eu vou aproveitar esse gancho que você me deu e eu quero falar de um caso clínico que eu atendi ontem à noite. E olha só, esse paciente foi atendido a primeira vez pela Kátia Haranaka, tá? Só que como ela é de São Paulo, aí ontem à noite ela veio aqui comigo. Foi um caso que me impressionou muito. Assim que eu atendi a paciente, eu já liguei para a Kátia. Kátia, aconteceu isso, isso, aquilo. Olha só, inclusive eu estou com a ficha dela aqui, porque eu atendi ela ontem à noite. Essa paciente chegou aqui e ela nasceu, só que na infância, até os 5 anos, ela foi criada pela avó, porque a mãe não tinha condições de criar aquela criança. E a partir dos 5 anos, quando a mãe pegou ela de volta, ela começou a desenvolver febre reumática, que tem tudo a ver com infecção da faringe. E aí ela tomou benzetacil dos 5 até 17 anos de idade. E quando ela tinha 13 anos, o pai tentou matá-la com o saco plástico. E aí ela praticamente ficou desfalecida, mas algo fez com que ela rasgasse aquele saco e ela se arranhou inteirinha naquele movimento de rasgar aquele plástico. Então ela voltou à vida. E a partir daí, ela começou a desenvolver, quer dizer, desde criança, ela começou a desenvolver também rinite, sinusite, ela nunca respirou bem e ela teve edema de glote 3 vezes, quer dizer, não respirava mais. Então, é como se fosse uma asma, corta a respiração. E aí, eu perguntei para ela, onde é que você sente essa falta de ar? Onde é que isso ficou gravado? Desde aquela época que ela quase morreu, aos 13 anos. Ela falou assim, aqui, Emico, eu sinto falta de ar nessa região. Então, eu trabalhei exatamente nessa região. E no meio disso tudo, ela comentou também que na infância ela recebeu muito abuso também. E foi uma história que me comoveu muito, muito, muito. Porque a história de abuso é uma coisa que também se repete muito, 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 e muitas mulheres não sabem que aquele abuso que ela teve lá na infância, hoje traz muitos problemas para ela hoje. E não sabe por que hoje ela teve problema de aborto, de endometriose, problemas de ovário policístico, por que ela tem problema de cistite de repetição. Mas, ok, eu só dei um adeno. Voltando ao caso clínico. E aí, ela teve a maior catarse aqui, assim como um dia você comentou numa entrevista que você teve também uma catarse, não foi, Fernando? E ela também teve a maior catarse, e eu, nesse momento, o que a gente tem que fazer? O terapeuta neural, a gente só tem que acolher, escutar, colocar a mão no peito dela, ela tem que se sentir acolhida, tá? E você espera ela ter catarse, porque ela tem que ter esse momento de liberação. E quando ela estava em catarse, ela voltou a sentir a mesma coisa que ela sentiu quando tentaram matá-la.
Ela sentiu a mesma falta de ar. E aí você vai acompanhando, você vai estando junto com o paciente e até que ela tem toda a catarse, ela se libera, porque o corpo que estava pedindo aquela liberação. Então, vocês não imaginam o alívio que tem uma pessoa, a leveza que ela tem no corpo quando ela passa, quando ela libera aquilo tudo que ela guardou a vida inteira. E tudo isso está guardado na memória do corpo. Então, Fernando, quando você me pergunta como é que eu trato um caso de bronquite ou de asma, eu vou te responder com 3 respostas. Talvez, às vezes, e depende, porque cada doença tem uma origem diferente. No caso dela, foi esse. Só que no caso da vizinha, no caso da minha secretária, no caso de Beltrano, é outra origem, é outro motivo. Cada um vai carregar uma história de vida diferente. Então, eu trato cada pessoa de uma maneira diferente, porque a abordagem está na história de vida. Tá? Eu não sei se eu consegui explicar. Não, entendi. Bom, com a doutora Emiko aqui, e eu já falei também nas minhas lives, eu fiz e faço terapia neural. No meu caso, eu faço com a colega da doutora Emiko, que é a Kátia Haranaka, que também eu faço alguns tratamentos com a doutora Kátia Haranaka lá em Campinas. E a doutora Kátia Haranaka, Fernando, está na hora de você fazer terapia neural. Isso que eu estou chegando nos 60, né? Não, idade não é problema, não, tá? Não, eu sei que não, é que eu trabalho muito com a informação na área da saúde, já tinha feito, né, produzido matérias com terapia neural, mas nunca dei a devida atenção. Mas como o tratamento da doutora Kátia Haranaka é um tratamento integrativo, ela não trata aquela dor de barriga ou aquela dor de cotovelo, ela trata o ser humano como um todo, né? E eu tive esse processo de catarse, né? Essa explosão de sentimentos e de emoções durante o tratamento da terapia neural, que a minha primeira sessão ali foi por volta de 1 hora e pouquinho ali. Eu falo explosão de emoção, explosão de sentimentos, mas fique tranquilo que foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. Eu acabei me conhecendo ali, nos meus praticamente 60 anos, essa 1 hora me revelou coisas que eu nunca imaginei na minha vida ter passado. Então, ter essa realidade das emoções, né, dos traumas liberados, apareceu um outro Fernando Betete. Então, as dores, né, outros problemas físicos, né, de pequenas doenças que a gente vai tratando, para mim ficou extremamente claro. Por isso que eu entendo que a doutora Emiko, você tem asma, então você vai fazer isso, está resolvido. Não, você faça terapia neural e naturalmente, né, através do processo da terapia neural, o seu corpo vai encontrar o equilíbrio. E aproveitando, doutora Emiko, quando eu falo voltar a ter o equilíbrio, eu queria que a doutora explicasse para a gente agora a importância das nossas cicatrizes. Quer seja, você fez um procedimento dentário, você fez uma cesariana, você fez um corte, você fez uma cirurgia, não importa. O que acontece no organismo quando uma pessoa faz uma cirurgia ou faz um corte, acontece algum acidente e tem essas cicatrizes? Tá bom, eu vou te responder essa pergunta, mas antes eu vou falar para você do comentário que você fez agora há pouco, da catarse. Cada pessoa, ela tem a liberação de uma maneira diferente. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Cada um vai colocar para fora aquilo que está explodindo dentro dela, aquilo que ela guardou a vida inteira. Então, tem gente que vai ter uma crise de choro. Tem gente que vai ter uma diarreia profunda, tem gente que vai ter uma febre, tem gente que vai ter uma taquicardia, tem gente que pode relembrar uma dor que ela teve há 30 anos atrás, quando criança,
Porque o corpo grava a memória de tudo que aconteceu ao longo da vida, de todas as doenças. Tem muita coisa que a nossa mente esquece, porque a gente esquece mesmo. Mas o corpo fica tudo gravado na memória do corpo. Tem gente que depois de uma sessão de terapia neural, ela tem crises de gargalhada, igual aconteceu com a minha secretária uma vez. Ela começou a rir. E por quê? Foi um tipo de catarse que ela tem. Então, cada um vai liberar, tá? Tem gente que começa a falar, porque bloqueou a vida inteira. Ela foi daquele tipo que recebeu muita repressão, que tinha. Isso acontece muito com os orientais. No meu caso, também foi esse, tá? Então, a gente foi criada para nunca expressar aquilo que a gente sente. A gente sempre segura. Então, imagina quanta coisa está gravado aqui nessa região, né? A região da tireoide, a região da garganta. Então, quando faz uma sessão de terapia neural, a pessoa vai liberar aquilo que o corpo dela está pedindo, tá bom? Então, essa é o seu comentário. Agora, respondendo a sua pergunta sobre cesariana, ou de qualquer cirurgia no nosso corpo. A cirurgia, principalmente aquelas que foram feitas ao nível hospitalar, ou aquelas que removeu algum órgão, aquelas que removeram o útero, o ovário, apendicite, vesícula, isso tudo, o corte feito é muito grande e muito profundo. Por exemplo, no caso da cesárea, até chegar no bebê, então, são 7 camadas. Vai a epiderme, derme, o tecido adiposo, a fáscia, o músculo, a artéria, vasos, nervos. É muito corte. E no caso da cesárea, hoje em dia, estão fazendo um risco só na horizontal, mas internamente o corte é na vertical, só que ninguém vê isso, porque é tudo interno. Então, olha o trauma que tem uma cesariana. Então, o ideal seria todo mundo fazer parto normal. O ideal seria isso, é natural, é voltar aquilo que se fazia antigamente. Exatamente. O ideal seria isso, mas hoje em dia acaba indo todo mundo para cesárea para facilitar a vida, mas facilitando num certo ponto. Mas aquilo que provoca no corpo, o prejuízo causado é muito grande. E com a terapia neural é possível a gente reorganizar essas células, tirar o trauma, melhora a cicatriz, e junto com isso, muitas vezes vem catarse também. Porque às vezes a mulher passou por uma gravidez muito difícil, o parto foi difícil, o bebê sofreu. Então, isso tudo está gravado na memória daquela cicatriz ou até do cordão umbilical daquele bebê que também sofreu junto com a mãe. Então, realmente, e não é só a cirurgia da cesárea, é qualquer cirurgia, inclusive de boca. Todas as memórias ficam gravadas na cicatriz. Então, é importante a gente desprogramar todas as memórias emocionais que estão gravadas naquela cicatriz, naquela gengiva. Olha, a Célia está fazendo uma pergunta, estamos repletos de perguntas aqui, agora a gente vai para a parte aqui de perguntas e respostas. Aí eu vou pedir para a doutora Emíco ser um pouco mais breve, porque tem dezenas de perguntas aqui. Doutor Emíco, falar um pouquinho sobre quem perdeu membros em acidentes, né? No caso aqui, ela está dando exemplo, um antebraço que foi amputado após acidente de trânsito. É possível normalizar o corpo, mesmo com outras sequelas e cicatrizes de acidente? Então, pessoas que sofreram acidentes de trânsito e tiveram membros amputados, o que a doutora recomenda? Então, olha só, eu tenho vários pacientes que sofreram um acidente de carro e de moto, deixa sequela. Você não imagina como essas pessoas sofrem, porque teve trauma, teve fratura, sabe? Teve cirurgia, olha quanta coisa. E muita gente fica na cadeira de roda depois. Olha só, o transtorno, a tristeza,
Então, isso tudo fica gravado na memória da cicatriz, na memória do local do trauma, sabe? Aonde teve aquele calo ósseo que se formou depois. Então, é possível, a partir da terapia neural, desprogramar aquele sistema. Sim, a terapia neural ajuda muito. E, inclusive, no caso de membro fantasma também. A pessoa perdeu o membro, mas ela sente como se tivesse. A terapia neural vai ajudar muito nesses casos. A Gilvânia, nossa, doutora, meu filho teve febre reumática e tomou de 3 anos até 12 anos. Tomou não sei o quê, né? E ele não quis tomar. E hoje ele está com 24 anos e sente dor. E ficou com sequelas que puxa a perna dele. Febre reumática, dores durante mais de 10 anos e uma sequela que puxa a perna. O que a doutora pode falar? Com certeza, tem trauma aí, tem muita tristeza, não só tristeza do próprio paciente, mas como toda a família sofreu junto. Olha só, tem que cuidar disso, dessa emoção, do trauma que teve. Então, é fazer uma história de vida. Então, eu pergunto, a febre reumática de quem? Porque cada um vai ter uma origem, cada um carrega um trauma, um conflito. Então, cada pessoa tem uma alma, e cada alma pede um tipo de cura que é diferente de cada pessoa. Meus amigos, estou aqui entrevistando a doutora Emiko Uchida. As informações estão ali no WhatsApp, tá? Então, se você quer ter informações da doutora Emiko Uchida, tem ali o WhatsApp. Ela é de São Paulo, capital. Aqui a Gilvânia também. Nossa, essas descobertas nos liberta, viu? Obrigado ao Fernando e depois a essa doutora. Eu sofri anos com fibromialgia e sinto dores pelo corpo todo. Fibromialgia, doutora Emiko. Nossa Senhora, tem muitos casos. E a impressão que eu tenho é que todo mundo que tem uma dor crônica em diferentes partes do corpo, em diferentes articulações do corpo, todo mundo denomina isso como fibromialgia, mas nem sempre é fibromialgia, do meu ponto de vista da terapia neural. Eu vou citar um caso clínico de uma paciente que chegou aqui, ela veio escorada por 2 pessoas, é uma senhora, e ela estava na cama durante muito tempo, e muito remédio, muito, já tinha passado por todos os médicos. E o diagnóstico era fibromialgia. Aí eu comecei a fazer a história de vida dela. Ela tinha vários dentes com canais, e esses canais estavam com infecção. E, ao mesmo tempo que eu trabalhei na boca dela, aonde ela tinha esses traumas, os tratamentos de canal, na história de vida, eu também descobri muita coisa. Eu perguntei para ela, qual foi a maior tristeza? Desde quando que a sua mãe leva você no médico? Aí a paciente, ela falou para mim assim, Emiko, quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei 2 irmãos, porque eram gêmeos. Ela perdeu o colo, perdeu tudo, e ela se sentiu a pior criança do mundo, rejeitada, abandonada. E ela não gostava desses 2 irmãozinhos que nasceram. Aí ela começou a se mutilar, ela começou a morder o pulso dela. Quer dizer, ela queria se matar por causa disso. Aí, o que eu fiz? Eu apliquei a procaína, fiz terapia neural no pulso aonde ela colocou toda a raiva dela. Você acredita que mexendo na boca e nas cicatrizes da mão, sumiu a fibromialgia dela? Então, não era fibromialgia, não era. E sim, conflitos que foram gravados e que provocaram dor em todas as articulações do corpo dela.
Então, o corpo foi somatizando esses eventos. Até que um dia, o barril enche. Barril enche, alguma coisa vai estourar no corpo. Então, a história de vida, é isso que eu gostaria que todos os profissionais da saúde fizessem. Conversa com o paciente, pergunta desde quando que teve isso e o que aconteceu naquela época. Olha, temos muitas perguntas aqui, doutor Emico. Por exemplo, a Norma, excelente, gostaria de conhecer essa terapia, gostaria de saber se aqui em Aracaju tem muitas perguntas do Brasil inteiro e fora do Brasil, para indicar profissionais, porque a terapia neural ela tem que ser presencial, né? Existe a necessidade aí de você fazer a aplicação, então tem que ter o profissional especialista aí capacitado. Quem quiser conhecer alguns alunos, né, que ministraram, que fizeram o curso com a doutora, ligaria para onde aí? Pelo Brasilzão aí a doutora já deu formação, né, para centenas de alunos. É possível aí indicar profissionais, doutor Emico? Sim, é possível, porque eu tenho alunos do Brasil inteiro. Aliás, tem muitos alunos também do Peru, da Colômbia, de Portugal também eu tenho bastante. Então, a gente dá cursos, porque uma parte do nosso curso é online e a parte final é só presencial, porque é aplicação, como o Fernando disse. E eu conheço, sim, pessoas do Brasil inteiro. Então, se eu puder ajudar, ela me envia mensagem no direct. Aí eu tento no Instagram que eu respondo, tá bom? Então, doutora Emiko Uchida, pessoal, eu já coloquei ali, ó. Então, Emiko Uchida, tanto no YouTube, como você também pode acessar aqui o Instagram da doutora Emiko, DRA, Emiko Uchida, tudo junto, para você conhecer aí o trabalho da doutora Emiko, e também é só você pedir aqui para minha equipe colocar o WhatsApp de suporte, ó, tá aí na tela, você manda uma mensagem no WhatsApp aí, tá certo? Doutor Emico, eu queria agradecer a sua participação. Eu sei que tem muito mais assuntos e muito mais casos para a gente explicar, mas essa foi a sua primeira participação. Em breve a gente volta falando mais sobre terapia neural. E eu deixo esse minuto aqui para a doutora deixar sua mensagem. Tá. Eu vou pedir uma... Aliás, eu vou repetir uma frase do Dr. Lair Ribeiro. Quando você procurou por saúde a vida inteira, se você não conseguiu resultado, se você não conseguiu tratar do seu problema e você passou a vida inteira sofrendo, vamos olhar a boca. Vamos ver que tipo de tratamento. Às vezes tem metais na boca. Às vezes tem implante de titânio na boca, às vezes tem amálgama. E isso tudo pode ser ou não campos interferentes. Então, vamos todo mundo dar mais valor à boca, porque é daqui que está começando muitas doenças, inclusive de nico e de cavitação, que são, a partir daí, de infecções causadas na boca, pode dá origem a doenças autoimunes, doenças crônicas, e muitas vezes os profissionais, por falta de conhecimento da boca, não sabem que a origem daquelas doenças está aqui na cavidade bucal. Então, procura sim um terapeuta neural que entenda de boca. Se for dentista, melhor ainda. Se não, ok, porque nos nossos cursos a gente ensina muito sobre a boca para os profissionais da saúde que fazem curso com a gente. Então, olhar para a boca mesmo, porque tem muita coisa que tem origem a partir daqui. Então, gente, não desistam, que é possível ter saúde, sim. É possível melhorar a nossa qualidade de vida, desde que você encontre a origem, o profissional correto. E muito obrigado, Fernando Bedetti, por essa entrevista, e eu espero ter contribuído para esclarecer e trazer mais saúde e qualidade para as pessoas. Muito obrigada ao público aqui presente.
Eu é que agradeço a doutora Emico e eu queria dar um recado muito importante para você, que é o meu workshop que será realizado em São Paulo no dia 30 de novembro, sábado, e 1º de dezembro, domingo. Inclusive, a doutora Kátia Haranaka estará presente também nesse workshop. Acredito que uma das partes do conteúdo que ela vai falar, que é sobre saúde mental, ansiedade, depressão, estresse, dores emocionais, eu tenho quase certeza que a doutora Kátia Haranaka vai falar sobre terapia neural, porque o tema é o quê? É saúde mental. Nós estaremos juntos, eu, a doutora Kátia Haranaka, e também mais uma dezena de grandes nomes da medicina integrativa, no novo hotel, no Shopping Center Norte, em São Paulo, no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. É a sua oportunidade de conhecer o Fernando Betete presencialmente. Vai ser um grande prazer dar um abraço em você e também conhecer a doutora Kátia Haranaka e outros palestrantes que estarão conosco no sábado e no domingo. Está aqui, ó, saudemental2024.com.br, o link está aqui embaixo. Já adquira o seu ingresso antecipadamente, porque você vai adquirir com um valor promocional. Não deixe para a última hora, porque daí o valor triplica e depois você não vem falar que eu te avisei. Então, eu espero você nesse congresso sobre saúde. Muito bom. Pode contar comigo que eu estarei lá e vou divulgar esse workshop. Muito obrigado, doutor Emico. Muito obrigado. Sim. Obrigado a você. Compartilhe essa live, se inscreva lá nas redes sociais da doutora Emico, entre em contato com ela, com a equipe da doutora Emico, muito. E essa simpatia mesmo, tá? Essa simpatia aí da doutora Emico, e ela vai te explicar todo o processo ali da terapia neural. Você que está sofrendo, não precisa sofrer mais. Aqui no canal do Fernando Betete, a gente sempre está levando novas terapias, novos protocolos para você entender que você só vai sofrer se você quiser. Compartilhe essa live. Um abraço. Até a próxima live. Tchau para vocês.